Bom dia. Hoje são 16 de maio de 2020. Vamos novamente estudar a palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 37, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então nós vimos aí o Salmo 37, do versículo 1 até o versículo 9. Nós vimos que a maior parte dos verbos que estão nesse salmo são verbos que eles estão no imperativo. É como se Deus estivesse dando ordens a nós. Deus é nosso Pai. Então, muitas vezes, na educação de um filho pequeno, o pai ele usa verbos no imperativo. Por exemplo, fecha a porta, não mexa aí, ajude aquela senhora, pense melhor, não minta para mim, leia a Bíblia todos os dias. Isto são frases que todas elas têm em comum o verbo no imperativo. Porque essas frases, elas expressam um pedido ou uma ordem. Os verbos, eles estão usados de maneira a impulsionar alguém a uma ação, ou seja, são chamados verbos no imperativo, ou seja, eles impulsionam a uma ordem. Então, na Bíblia, há muitos imperativos, né? Por exemplo, os 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não darás falsos testemunhos. Ou seja, é o nosso Deus dando comandos, ordens que nos impulsionam a agir de forma correta, de maneira que agrademos a Ele. Então, os imperativos, eles são muito importantes, né? Numa frase, por exemplo, por meio deles nós sabemos exatamente o que devemos fazer. São frases curtas, diretas, que nos dão uma instrução clara de como agir. Vejamos este Salmo 37, né? Nesses 9 primeiros versículos, nós vamos encontrar 15 imperativos, dentre eles. O primeiro, não te indignes por causa dos malfeitores. O segundo, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, ou seja, verbos no imperativo. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, daqueles que estão no pecado. Não tenhas inveja. Confia no Senhor e faz o bem. Então, são comandos que Ele está dizendo, que Ele está nos ordenando. Não faça isso, não tenhas inveja. Confia no Senhor. Então, o verbo confiar, se nós observarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos encontrar esse verbo confiar muitas e muitas vezes. A própria palavra de Deus diz, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, é uma ordenança, mais uma vez, que Deus está nos dando. Por exemplo, nós estamos agora atravessando essa pandemia. Agora, neste momento onde eu estou falando aqui, milhares de pessoas estão morrendo devido ao vírus Covid-19.
Mas existem cuidados que nós devemos ter. Mas a primeira coisa que nós devemos fazer é confiar no Senhor. E depois fazermos as recomendações que são feitas para que nós façamos. Ou seja, lavarmos as mãos, manter o distanciamento social, ficar em isolamento, se tiver comorbidade, redobrar os cuidados. Ou seja, fazer todos os cuidados que a Organização Mundial de Saúde recomenda que nós façamos, mas confiando em Deus. Em primeiro lugar, pondo a nossa confiança no Deus vivo, que nós fazendo as recomendações, nós não iremos ser poupadas de nos ser afligidas ou ser contaminadas pelo vírus. Mas nós devemos confiar em Deus, né? Confia no Senhor, como a palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconheça-o, ele, em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas, né? Então, voltando para o Salmo 37, continuando nos verbos que ele coloca aqui como ordenanças, né? Então, confia no Senhor. Depois, outro versículo, agrada-te do Senhor. Como ele está dizendo, agrada-te dele, queira bem ao Senhor, ame o Senhor de todo o teu coração. Depois, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, ele está dizendo, mais uma ordenança, entrega o teu caminho ao Senhor. Outra ordenança, descansa no Senhor. No versículo 9, no versículo 8, deixa a ira. No versículo 10, no versículo 8 ainda, não te impacientes, ou seja, não perca a paciência, né? No versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, nós vemos aqui que todos esses verbos, né, todos os primeiros versículos do Salmo 37, são verbos que estão no imperativo, são verbos que nos impulsionam a agir de forma correta. São verbos que um pai, né? Assim como um pai, quando educa o seu filho, ele usa verbos no imperativo, assim também é o nosso Deus. Ele está usando verbos aqui no imperativo para nos dar, verbos no imperativo para nos dar ordenanças, para nos impulsionar a agirmos de forma correta, né? Porque está tão claro que o que Deus espera que eu faça, que você faça, é que nós façamos o que está escrito na palavra, né? Por toda a Bíblia, nós vamos encontrar Deus nos dando instruções claras, como essas, né? Formadas com verbos no imperativo. Então, nós apenas devemos seguir essas regras, essas ordenanças. Nós devemos obedecer a todas as ordenanças que estão escritas neste livro, né? Porque elas são para o nosso bem, para a nossa edificação, para que nós tenhamos compreensão qual a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Já está escrito aqui na própria palavra de Deus. Então, Deus quer que você obedeça, não é que você se sacrifique por Ele, que você tenha sacrifícios, faça sacrifícios a Ele. Não, Ele quer que você obedeça a Ele e não faça sacrifícios por Ele. Porque a obediência, obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, toda a palavra de Deus, ela nos dá essas ordenanças para que nós possamos agir de forma correta. Amém?